Muitos têm me perguntado se dá para ganhar dinheiro trabalhando com artefatos de concreto. Mas a verdade, a pergunta que se deve fazer é quanto de fato eu posso investir para entrar nesse ramo. Então já te convido a ficar nesse vídeo aqui de hoje. Eu vou mostrar para você o que você precisa e de quanto você deve investir já para iniciar com força total e ganhar seu dinheiro trabalhando com artefatos de concreto. Então a primeira coisa que você precisa saber é que você precisa de um espaço físico, um local adequado para você produzir suas peças. Eu mesmo quando iniciei nesse ramo, nessa atividade, há 6 anos lá atrás, eu lembro que eu separei a minha garagem lá e falei, é aqui que eu vou começar. Se você for pesquisar aí no mundo afora, e os grandes empresários e as grandes fábricas, as grandes empresas aí, principalmente nos Estados Unidos, a galera sempre aprende ou sempre começa seu ramo, alguma coisa desse tipo numa garagem, num local onde você possa produzir suas peças, onde você possa fazer seus experimentos. E foi assim comigo também. Quando iniciei na garagem de casa, porque eu morava num apartamento e na casa não tinha como fazer, na verdade, sem contar as brigas da mulher lá para não fazer bagunça nenhuma. Então eu lembro quando eu comecei nesse ramo, eu comecei fazendo uma reforma lá em casa e eu tinha visto uma parede de gesso 3D na casa de um colega meu. E aí então eu pedi para o rapaz que estava fazendo lá, o gesseiro lá de casa, que estava fazendo a reforma lá em casa, fazer uma parede de gesso 3D. Só que ele demonstrou muita má vontade, não querendo fazer e tal, botando muita porém. Aí foi aí que eu senti interesse, desejo de entrar nesse ramo, comecei a estudar, ver vídeos no canal, nos canais do YouTube, né? O gesso 3D estava muito em alta naquela época. Eu comecei a pesquisar sobre isso e falei, ó, vou começar a fazer esse trem aqui em casa mesmo. Aí na garagem, comprei umas forminhas, comprei o gesso, aprendi mais ou menos como é que fazia, errei muito no início. E aí foi indo que eu falei, eu mesmo vou fazer. Aí peguei uma parede lá de casa, tem vídeo aí no canal aí onde eu mostro as paredes de gesso lá em casa quando eu iniciei, a garagem onde é que eu comecei a produzir, tem minha história também, no primeiro vídeo do canal que é onde eu conto, tem tudo aqui. Aqui no canal no Concreto em Alta você vai saber de tudo e desde o início, passo a passo, como montar uma fábrica, como comprar as peças, as formas, enfim. Tudo aquilo que eu errei lá atrás, você vai evitar de errar se você seguir aqui todos os passos que eu te mostrar através dos vídeos, através das minhas dicas, entendeu? Então, bora voltar aqui para não perder o foco. Então, eu comecei a fazer isso, eu precisei ter um espaço para poder produzir as minhas peças, né? Vamos dizer assim. Né? Então, foi na garagem de casa, eu lembro que era muita sujeira, gesso sujo demais, torna um ambiente assim, bem sujo mesmo, por conta do pó, por conta de qualquer lugar que pingava, fixava, e enfim, era direto a mulher reclamando por conta da bagunça. E aí depois, com o passar do tempo, é que eu saí do gesso e fui para o concreto, e hoje trabalho com artefatos de concreto, acabamentos em concreto. Aí saí do ramo do gesso. Né? Mas na verdade o que você precisa de imediato saber é que você precisa de um espaço físico, um local adequado. Então chegou um momento que na garagem de casa já não estava dando já, porque graças a Deus os pedidos começaram a aumentar, a demanda começou a surgir, os clientes que iam lá, até os próprios clientes me davam a ideia de que eu precisava sair de lá, eu precisava ter um local mais apresentável, né? Porque você está mexendo com estética, vamos dizer assim, de casa, de pessoas, né? Decoração, então você precisa de um local
né, razoavelmente adequado para você mostrar suas peças, seus produtos, para que quem for ver, para que quem tiver interesse de comprar aqui de você, se sinta desejoso de comprar. Ó, hoje mesmo nós temos um showroom, ó, conforme vocês podem ver aqui no fundo aqui, eu tenho um showroom onde a gente mostra as peças, os produtos, né, fixado da parede, os cobogós, tudo aqui que eu tenho aqui na fábrica nossa hoje aqui, foi muito pensado com muito carinho para poder atender aqui engenheiros, é, arquitetos, né, pessoas de alta sociedade, da baixa, enfim, qualquer pessoa que quiser hoje investir na sua casa em termos de decoração, em termos de artefato de concreto, nós temos aqui um espaço adequado para poder atender. Mas, na verdade, o que você precisa de imediato, de início, é um local bacaninha lá, onde você vai fazer seus experimentos para começar a meter bronca nisso aí. E, de fato, não tem como correr. Realmente você vai precisar de um local, seja na sua garagem, seja no lote, seja em qualquer lugar, você precisa de um espaço bacaninha para começar a produzir. E depois, se for aumentando a demanda, crescendo, evoluindo, você vai para um espaço melhor. A segunda coisa que você precisa atentar é sobre a questão da compra dos equipamentos que você vai precisar para poder produzir suas peças, seus produtos, na é verdade? Então, você tem que ver se você tem dinheiro ou está disposto a gastar, por exemplo, numa bitoneira. A bitoneira é essencial para dar agilidade no processo da fabricação das suas peças, dos seus produtos. Eu, no início mesmo, eu não tinha condições de comprar uma bitoneira, mas eu tinha um caixotinho onde eu fazia a massa. Aí no primeiro vídeo meu do canal tem algumas fotos, alguns vídeos onde eu fazia a massa do concreto, tudo no caixotinho, para poder preencher as formas. Mas isso aí demanda muito tempo. Acho que você vai gastar um tempo desnecessário. Então, assim, se você puder e ter condições de investir numa bitoneira, vale a pena comprar uma bitoneira. Eu, quando eu iniciei mesmo, eu ganhei uma bitoneira de presente, né, da minha mãe. Minha mãe viu lá meu esforço, minha dedicação no início. Então, ela me deu uma mini bitoneira, né? E aí, através dessa mini bitoneira, eu comecei a produzir as massas de concreto de forma mais rápida. Mas o que acontece? Eu percebi que com o passar do tempo a mini bitoneira também já não estava dando certo. Aí eu acabei vendendo essa mini bitoneira e comprei uma bitoneira maior, porém usada, né? Então você encontra no mercado hoje algumas bitoneiras usadas de R$ 1.500 a R$ 3.000 aí. Tem bitoneiras boas aí que você vale a pena investir para a agilidade da sua produção. Mas se você não tiver bitoneira, tem vídeo aqui no canal onde eu explico como você pode produzir suas peças, seus produtos aí, usando um carrinho de mão, por exemplo, né? Com a enxada, com a pá e um carrinho de mão, onde você pode fazer sua massa ali em cima do carrinho de mão, com o traço exatamente correto que você precisa para produzir suas peças. Então, fique atento aí que você vai precisar do equipamento, por exemplo, uma bitoneira, por exemplo, você vai precisar de uma pá, você vai precisar de uma enxada, você vai precisar de formas, né? E é importante aí essa questão das formas, porque você precisa investir na forma correta, na forma certa, para você não jogar dinheiro fora. Muitas das formas que eu comprei aqui nunca tiveram retorno para mim, então eu joguei dinheiro fora. Hoje a gente já tem a noção do que tipo de forma que você deve investir, que tipo de produto que você deve ter para poder ofertar para o seu cliente, né? As formas, os revestimentos cimentícios de parede, eles são bacana para você investir, porém o retorno dele, de giro dele, ele é menor, entendeu? Então eu percebi ao longo do tempo que se eu investir só em revestimento de parede, eu ia perder muito tempo, eu ia perder muito dinheiro. Então eu precisei agregar outro tipo de forma no meu negócio. E aí eu comecei a introduzir os pisos de calçada, que são os ladrilhos, né? Eu comecei a comprar forma para calçada, que sai muito, tem um giro muito alto. O ganho é menor, mas tem um giro muito alto. As formas de revestimento de parede, elas têm um ganho maior, porém o giro é menor. Então você agrega uma coisa com a outra. Aí eu comecei a introduzir os elementos vazados, que são os cobogós, né? E aí eu comecei a introduzir também as pingadeiras que vai em cima do muro. Então, suponhamos que uma pessoa quer mexer numa fachada, dessa fachada ela precisa de um revestimento de parede, ela precisa de um piso de calçada, ela precisa de uma lajinha de muro, justamente para poder você conseguir atender esse cliente num todo, né? Então, assim, você não fica só focado no revestimento, por exemplo, então você tem que atentar para isso. Então, você precisa, sim, investir em formas. E aí, em formas que você vai investir, você vai gastar em torno de uns 2 a 5 mil reais, você precisa de TI para poder investir em formas e para poder ter uma demanda. E aí você tem que fazer igual eu fiz no início. É uma ideia que eu dou, uma dica que eu dou. Por exemplo, piso de calçada, tem infinidade de modelos de piso de calçada, né? Nós temos aqui hoje 9
modelos de piso de calçada. Quando eu iniciei, eu comecei com dois, com uma quantidade maior, dois modelos com quantidade maior de formas, e eu comprava uma, duas pecinhas de forma de cada outros modelos, porque quando o cliente chegava para poder fazer o pedido, às vezes não tinha pronta entrega, ele aguardava um pouco, era o tempo que eu comprava, começava a produzir e atendia aquele cliente de início. Então, numa primeira venda, eu não ganhava o dinheiro para ter o lucro, mas eu ganhava o dinheiro para ter a forma. Então, é importante que você atente sobre isso, né? Saber que tipo de forma comprar, né? Então, assim, atente sobre isso aí para você não jogar dinheiro fora. É importante isso. Nos vídeos do canal meu, tem aqui onde eu explico, onde eu ensino onde é que você pode investir da melhor forma, comprar, saber comprar, isso é importante, né? Eu tenho uma mentoria aqui onde eu ensino tudo isso passo a passo, onde você vai ter acesso ao meu contato. Então, assim, é para você não ficar perdido. Então, vale a pena você investir na mentoria e ter meu contato, e ter meu acesso e eu te direcionar para você não errar no início. Então, vale a pena investir na mentoria. Se você não tiver condições de investir na mentoria agora, vai seguir nos vídeos aí que eu tenho muitas dicas para te dar aqui também. Então, atente quanto a isso aí. Então, você vai precisar de bitoneira, você vai precisar de pá, de balde, de tinta, que é os baldes onde é que a gente usa para poder, aqueles 18 litros para calcular traço, para poder fazer as massas, entendeu? Então, assim, não tem jeito. Muita gente me pergunta se eu uso mesa vibratória. Aqui, desde o início, eu nunca usei mesa vibratória, né? Não tem essa necessidade de você investir nessa mesa vibratória. Ela pode dar agilidade ali para você evitar de ficar vibrando na mão? Pode, mas nunca me impediu de eu produzir aqui em grande escala sem ter a mesa vibratória, entendeu? Então, de início, eu acho que não tem necessidade de você investir nessa mesa vibratória. E eu acho que até no final das contas, o acabamento talvez nem fique 100%, assim, pelo menos é a minha experiência de 6 anos no mercado. Entendeu? Outra coisa que você vai precisar também, importante, que são a matéria-prima, né? Os insumos para produzir seus produtos. Vai precisar, aí, por exemplo, de cimento, seja o cimento cinza ou cimento branco, se você tiver acesso. Né? É importante você atentar que você vai precisar da areia, e vai precisar saber comprar a areia certa, né? Areia média, areia lavada, para poder ter um acabamento melhor na peça. Vai precisar da brita, e geralmente a gente usa o tipo da brita, é uma brita zero, uma brita mais fina, né? Os pedriscos dela é mais fino, justamente para poder dar mais liga na peça, mais resistência na peça. Isso aí tem vídeo onde eu falo sobre isso, né? E as pigmentações para poder fazer as peças coloridas, né? Você vai precisar investir em pigmentação. Então, assim, fica atento sobre isso. Matéria-prima, cimento, areia, brita, água. Aqui hoje, por exemplo, no local que eu estou de trabalho aqui hoje, meu, onde é que tem o showroom meu aqui no fundo a fábrica lá atrás, hoje nós investimos num poço artesiano onde a gente não gasta com água, então a gente já tem a água que a gente já tira do poço, usa bomba, né? Então a gente só tem gasto com energia. Então você tem que atentar quanto a essas coisas todas para poder não ter muito gasto e assim viabilizar o seu negócio de início. Então essas coisas que eu te falei para você comprar, hoje a gente compra de caçamba, né? A gente compra caçamba fechada de areia, caçamba fechada de brita, a gente compra carga fechada de cimento, mas você pode comprar aos pouquinhos, você compra 5, 6 sacos de cimento, 10 sacos de cimento, você pode comprar 1 metro de areia, 1 metro de brita, né? Você pode usar água da torneira normalmente aí para produzir suas peças. Aí você tem que calcular isso aí para depois, na hora que você fazer a margem de lucro, você não ter prejuízo. Mas de início você vai ter que ter esses gastos, não tem jeito. A pergunta que a gente faz no final e que a gente quer saber, né? Quanto de fato de margem de lucro dá para ter no material que eu produzi aqui para vender no mercado aí, Júnior? Então vai depender muito do que? Vai depender muito da forma onde você vai comprar e o quanto você vai conseguir de desconto no final das contas, junto aos seus fornecedores, né? Se você vai comprar à vista ou a prazo, se você vai comprar uma grande quantidade ou menor quantidade. Por exemplo, a caçamba fechada para a gente comprar aqui do material sai um preço. Se a gente for comprar por metro, sai um preço maior ainda. Então, assim, isso tudo impacta na margem de lucro sua. Você vai ter funcionário para trabalhar com você ou você vai ser você sozinho? No início mesmo era eu sozinho. Depois eu chamei um rapaz para começar a trabalhar comigo, inclusive ele está até hoje comigo. Então, assim, depende muito do que você vai investir para poder ter de desconto para você ganhar em cima da margem de lucro. Mas eu creio que dá para você ganhar em torno de uns 40% a 70% em cima da margem de lucro. Vai ter produto que vai ter mais margem, vai ter produto que vai ter menos margem. Os revestimentos, por exemplo, de parede, os cobogós, essa parte mais de estética, você ganha mais
você tem condições de cobrar mais por isso. Agora, piso de calçada, laje de muro, esses produtos que saem em maior quantidade, você vai ganhar menos, porém você vai ter mais rotatividade desse produto, então você vai ganhar mais. Então, a estrutura hoje, para você manter hoje de uma fábrica hoje de artefatos de concreto focada em acabamentos, você precisa entender aquilo que gira mais, aquilo que dá mais retorno para você investir mais e tentar agregar muitas coisas no seu portfólio de produtos para que quando um tiver em baixa, o outro supra a deficiência do outro. Tem vezes aqui na loja aqui que a gente rebenta de vender piso de calçada, mas tem mês aqui que é baixo demais a venda de artefatos de revestimento de concreto, de parede. Já tem mês que o revestimento cimentício a gente ganha mais. E aí vice-versa. Tentar introduzir outras coisas que você vai aprendendo no decorrer do seu segmento. Uma coisa que falar em aprender que é importante que eu lembrei que agora é você precisa investir tempo, você precisa investir conhecimento, você precisa investir naquilo que é a tendência, né? Saber o que os arquitetos estão procurando, o que os engenheiros estão procurando, o que os clientes estão procurando, estão pesquisando, tentar inspirar em outras fábricas, em outras empresas no mesmo ramo, mesmo segmento, ver o que eles estão produzindo. Hoje está super em alta as cubas de concreto, né? Hoje tem muita coisa bacana que o pessoal tem introduzido no mercado que dá para você aprender a trabalhar com isso para poder agregar mais o portfólio, aumentar as suas vendas, né? Tem produtos hoje que eu vendo aqui que eu não fabrico aqui, como esses, por exemplo, aqui, ó, vou mostrar para você aqui, ó. Esse aqui mesmo é um tijolinho que a gente vende aqui bastante aqui. É um tijolinho de cerâmica que a gente vende aqui. Foi uma parceria que a gente teve com uma cerâmica aqui perto aqui da cidade nossa, que a gente vende. Então, acaba agregando mais possibilidade de venda para o seu negócio. E estudar sobre isso que está em alta. Os modelos que estão em alta, a rotatividade hoje, as coisas estão mudando demais. Uma coisa que você investe hoje, amanhã já não está mais em alta. Né? Tem muita forma que eu já comprei aqui, que eu nunca vendi produto dela, e aqueles que eu já arrebentava de vender, hoje já não está em alta. Então, assim, depois eu posso trazer um vídeo exclusivo só para ensinar para vocês aqui quais as formas que você deve investir de início. Eu posso até já adiantar uma coisa aqui para vocês. Invista em formas que não tem muito desenho, né, que as pessoas com o tempo acabam enjoando. Por exemplo, invista em revestimentos de tijolinho rústico, os rock face, invista em ripados de concreto, invista em mosaicos, invista em produtos igual cobogós, elementos vazados, né, invista em piso de calçada, né, são produtos, lajinhas de muro, são produtos que giram bem. E não tenta inventar moda, não, porque se você for inventar moda agora de início, até você engrenar no mercado, as pessoas conhecerem que você trabalha nesse ramo, você vai ainda penar muito. Então, assim, evite, vamos dizer assim, escolher as peças, as formas, os produtos para você colocar na sua loja do seu gosto. Não coloque seu gosto em primeiro lugar. Veja o que tem alta, veja o que está a tendência. Outra coisa que é importante eu citar aqui para vocês, que é de fundamental importância para você ter sucesso. Você não consegue entrar no mercado sozinho. Você precisa de parcerias. Hoje aqui na minha empresa aqui, eu tenho parcerias que são fundamentais para me se estabelecer no mercado. Né? Eu tenho parceria com arquitetos, eu tenho parceria com lojas de material de construção, onde a gente usou de estratégia, onde a gente pegou, montou eu vou depois até mostrar para vocês ali, a gente montou uns expositores de metal. A gente coloca esses expositores de metal nas lojas de material de construção e expõe os nossos produtos, principalmente os pisos de calçada. E se eles venderem lá, a gente passa com um valor mais baixo, porém a gente consegue introduzir, a gente consegue alcançar clientes que talvez nem saibam que você existe, que nem sabem que a gente existe. Talvez, às vezes, até lá ele está querendo um produto diferenciado que a loja lá, a loja de material de construção não tem. Aí você fala assim, mas às vezes o dono da loja de material de construção não vai querer que eu deixe meu produto lá para poder ser concorrente dele. Não, não é isso. O dono da loja de material de construção não tem. Ele não fabrica o piso de calçada, esses produtos de artefato de concreto. Pelo contrário, se ele vende lá, ele vai ganhar uma comissão maior, ele vai ganhar uma margem de lucro maior, ele vai ter condições também de agregar a venda dele, não só vai vender o produto dele,
né, os pisos, as lajinhas, os revestimentos que você vende aí, mas também ele vai vender também a argamassa dele. Geralmente essas lojas de material de construção, elas vendem argamassa. Eu também vendo argamassa aqui em parceria com a loja e ganho dinheiro em cima. Mas é importante se atentar sobre isso, essa questão das parcerias são fundamentais. Ele vai vender seu produto na loja dele lá, ele vai ter uma margem boa, ainda vai vender a argamassa, vai vender o rejunte, porque o cliente dele vai precisar, né, comprar a argamassa, vai precisar comprar o rejunte para poder, vamos dizer assim, né, aplicar esse produto que você vende lá. Então, assim, imagine aí, aqui nós temos aqui 8 lojas de material de construção na nossa cidade. Todas as lojas nós temos os produtos nossos nessas lojas, né? E quantas pessoas, vamos dizer assim, clientes não vão nessas lojas lá de material de construção comprar algum produto para poder colocar na construção sua e vai ver seu produto lá. Então, assim, é importante que você tenha essas parcerias e tentar ter o maior quantidade de estoque possível, porque geralmente quando alguém procura esse tipo de produto, já procura já para poder já ter, já para o seu pedreiro já meter a mão na massa e a mão na obra. É assim que funciona, né? A parceria com os arquitetos são fundamentais. Se conversar com os arquitetos, tentar fazer um catálogo, montar um portfóliozinho bacana, mostrar para ele que você está antenado, que você está buscando conhecimento, que você entende daquilo que está em alta, é fundamental, porque são os arquitetos que, em muitas das vezes, são eles que determinam o que vai entrar na casa do cliente, o que vai sugerir para o cliente, o que vai orientar o cliente a comprar o produto. Então, as parcerias com os arquitetos são fundamentais, né? Você ter essa parceria com os arquitetos para poder você ter sucesso no seu empreendimento. Então, fique atento em relação a essas questões, porque se você agir dessa forma, você vai ter, vamos dizer assim, né, sucesso no seu empreendimento. E se você quiser aprender mais com a gente, ter um suporte melhor da gente, não só através dos vídeos do nosso canal no YouTube, como eu falei aqui no vídeo, nós temos uma mentoria onde a gente ensina passo a passo, desde o início da produção até o processo da venda, onde a gente praticamente te pega pela mão, né, e te conduz no caminho para você evitar errar assim como a gente errou no início, e investir certo da maneira correta. O preço está em promoção, tem um link aqui na descrição, tem um link nosso aí da mentoria nossa, onde a gente tem a página de vendas nossa, onde a gente mostra de passo a passo o que a gente ensina nessa mentoria para poder você ter sucesso nesse empreendimento. Então, se você tiver interesse, nos procure, tem o link na descrição. Se você não tiver condição agora de fazer um investimento, assista nossos vídeos aí e aquilo que eu puder tirar de dúvida para vocês através das perguntas dos vídeos do canal, a gente vai tirar. Então é isso aí, é isso que eu queria trazer para vocês hoje. Muito obrigado por você estar até aqui com a gente. Se você não é inscrito, se considera se inscrever no canal, dá aquela força para nós, hype o vídeo, tem um botãozinho de hypar, hype o vídeo e ajuda a gente a expandir aí os nossos ensinamentos e para outras pessoas, quem sabe, tem espaço para todo mundo no mercado. Eu te desejo tudo de bom e que você tenha sucesso e êxito naquilo que você almeja. Eu posso te garantir que esse ramo de construção civil, ele não para, ele não para. A única coisa que você precisa ter é a habilidade de se reinventar a todo momento. Lembra no início quando eu falei para vocês que eu mexia com gesso? Hoje eu já não mexo com gesso, né? O 3G, 3D, porque ficou defasado, obsoleto, ele só conseguia atender a demanda de quem queria da decoração para dentro da casa, porque não podia pegar água nem nada, enfim. Então eu trouxe essa questão do concreto para poder investir numa decoração tanto dentro da casa quanto em fachadas, e aí a gente foi introduzindo as coisas para poder se estabilizar no mercado. É assim que funciona. Nós estamos num mercado onde as coisas mudam constantemente e você precisa estar atentado quanto a isso, senão você fica para trás. Então é isso aí. Muito obrigado por estar com a gente até agora. E se inscreva no canal e aguarde os próximos vídeos. Tamo junto, é nóis e bora para frente.